Vamos entrar no nosso assunto. Antes, porém, temos aqui, recomendamos aos irmãos fazer uma revisão de um estudo que foi efetuado em 18/3/2018. Refere-se à identidade do homem. Isto contribuirá na proclamação do anúncio, pois ajudará na compreensão do estado em que se encontra o homem no mundo atual. Ali foi falado sobre personalidade, sobre a questão da estrutura do ser humano, e nós estamos empenhados, por amor ao Pai, ao Filho e por amor ao próximo, e até a nós mesmos, né? Claro, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então precisamos estar lidando com pessoas que sejam normais no seu comportamento. Então, e também evitar a destruição. As pessoas estão caminhando para a destruição final. Então, como prova de amor, devemos nos empenhar em oração, no estudo da palavra para saber o que falar. Temos que saber o que falar, quando falar, com quem falar. Precisamos, então, estar nos esforçando. Uma palavra de oração. Querido Pai, somos agradecidos a Ti pela honra concedida a nós. Tu nos revelaste o Teu Filho, nos deste a imunar, a confiança em Ti, a direção do Espírito Santo que operou no nosso ser para nos convencer do pecado, da justiça, do juízo, enxergar que Yeshua é o Rei dos Reis, é o Teu Filho, o Redentor, o Salvador, o Libertador. Tudo isso devemos a Ti, ó Pai. E nos reunimos aqui para exaltar a Ti, render a Ti honras, glórias, louvores, exaltações, ações de graças, pelo privilégio concedido a nós de entrarmos no Teu reino, enxergarmos este reino glorioso, eterno, poderoso, que não passará a outro povo. Saber que Yeshua, Teu Filho bendito, está à Tua destra, foi honrado, está honrado por Ti, e que as criaturas celestiais se prostram diante de Ti e diante dele, reconhecendo que Ele é digno de receber esta honra, como eles mesmos se prostraram diante do Senhor Yeshua, reconhecendo que Ele é digno e por isso recebeu o livro que estava selado com 7 selos, e que ninguém podia tomar o livro que estava nas Tuas mãos para proceder o processo para julgamento das nações e de todos os povos. Digno és de receber o livro e desatar os seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para o nosso Elohim homens de toda tribo, língua, povo e nação. Foram as palavras das criaturas celestiais prostradas diante do Senhor Yeshua, em obediência ao Teu mandado que todos devem se prostrar, tanto os seres celestiais como os seres terrenos. Aleluia! E estamos nesta obra, Senhor, para que os homens reconheçam o seu estado, percebam a sua própria realidade e procurem escapar deste final terrível que aguarda todos aqueles que estão caminhando nas trevas. Em nome do Senhor Yeshua, repreendemos os espíritos malignos que sejam expulsos desta cidade. Sai, Satã, com a tua tropa maligna desta cidade, deste bairro, desses locais. Em nome do Senhor Yeshua, sejam frustrados os desígnios dos perversos.
as fortalezas e os conselhos dos teus adversários, Senhor Yeshua, sejam destruídos e sejam frustrados todos os projetos dos que estão em rebelião contra ti, Yahvá, e que se negam a cumprir a tua ordem, que é que todo joelho se dobre diante do Senhor Yeshua e toda língua confesse que Ele é Senhor, para a tua glória, Yahvá. É justo que todo ser que habita a terra reconheça que tu és o Criador poderoso e que deve a sua existência a ti, e que Yeshua é o que liberta o homem do domínio do pecado, do domínio satânico. Queira estender as tuas mãos, sacudir os moradores da terra. Continua, Pai, a fazê-lo, para que o homem caia em si e perceba que a verdadeira ciência, sabedoria, poder emanam de ti. Aleluia. E que ninguém pode frustrar os teus desígnios. Queira salvar, Senhor, as almas, porque esta é a tua vontade. Aleluia. E por isso oramos para que a tua vontade seja realizada. Capacita cada um de nós, Senhor, a ser um mensageiro bem-sucedido, fiel, que transmita a tua palavra por conhecer, saber os teus segredos. Queira sarar os teus servos. Que haja saúde, paz, alegria na vida e nos lares dos que temem a ti, Senhor. Aleluia! Louvado seja o teu santo e glorioso nome. Aleluia! Está dito que tu, no Senhor Yeshua, nos faz triunfar. Aleluia! A emuná não fracassa, Senhor. Quem a possui não fracassa. Aleluia! A emuná, Senhor, capacita o homem a ser vitorioso. E pedimos que toda distração promovida por Satã, que fica perturbando a mente, todas essas perturbações sejam lançadas fora. Que o teu povo fixamente em ti. Pense nas coisas que são do teu trono, onde tu estás assentado e onde está ao teu lado o Senhor Yeshua. Aleluia. Recebe, Senhor, a nossa gratidão. Recebe o louvor. Recebe a exaltação que os teus filhos, ó Senhor, expressam diante de ti. E que a alegria promovida pela tua presença esteja no coração dos fiéis. Em nome do Senhor Yeshua, nós te agradecemos. Amém. O assunto de hoje, a escola bíblica, é a continuidade da escola bíblica passada, no Palácio de Arruvá. Vamos fazer aqui algumas sínteses, algumas revisões, que é importante. O assunto é de grande importância, indispensável, então não podemos deixar de estar repetindo sempre, para fixar e desfrutar. Nós não somos apenas ouvintes esquecidos. Não, nós queremos aprender e desfrutar. Estudar é trabalho. Aleluia. Então, repetindo, a reflexão de hoje é continuidade do assunto da escola bíblica da semana passada, cuja proposta foi aqui colocada, né? A entrada no palácio de Arruvá é concedida aos que retornam para ele, através do único caminho e entram pela única porta de acesso. A entrada no palácio de Arruvá é concedida aos que retornam para ele, porque aqueles que não retornam é porque querem
viver, continuar andando em rebelião, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Priorizam os seus deleites, as suas, como diz a Escritura, mais amante dos deleites do que amigos de Elohim. Então, não retornam, permanecem em rebelião. E temos os exemplos na Escritura e no dia a dia nós observamos como, não é, andam os seres humanos. E o que acontece com eles? A insatisfação, a angústia, aflições, ódios, rancores, decepções, não é o que domina o ser, que permanece em rebelião. Porque é impossível o homem ser feliz estando em rebelião contra o Criador, que é o proprietário do universo, da terra. O homem está andando na terra que pertence ao Criador. Então, ele continuando a andar assim, ele vive às margens da lei e a queimadura de Elohim está sobre ele. Quer dizer, não é que vai nada, não, já está sobre ele. Já se manifestou, porque ou a pessoa está em paz, desfrutando do privilégio que traz o retorno, pela presença do Senhor, ele vai desfrutar do refrigério. Tanto que o Senhor Yeshua, vinde a mim, os que estão cansados e oprimidos por uma série de elementos. O pecado oprime, tudo no mundo oprime. Então, a entrada do reino é concedida aos que retornam. Eles caem em si e percebem que não têm condições de satisfazer as suas próprias necessidades. Daí a revolta que muita gente anda, revoltado, insatisfeito, porque ele não consegue satisfazer as suas próprias necessidades. Ele não tem capacidade para isso, porque há nele mesmo algo que o impede de ser feliz. Tanto que as pessoas que não retornam para o Senhor ficam procurando satisfazer as suas necessidades de alegria, vou ali, vou... Ele está atrás, está em busca, mas não encontra. Por quê? Porque nele, onde quer que ele for, ele vai levar a insatisfação que mora nele, proveniente de algo que está nele. Que o torna infeliz, mas ele nem sabe por que ele não é feliz. Aí ele, vou tomar uma para esquentar. Aí ele toma uma para esquentar e leva um bocado de tabefe, depois ele nem sabe quem foi que bateu nele. Caiu bêbado na rua. O dinheiro dele que ele suou para trabalhar vai para o bolso do dono da cervejaria. Quem é o dono? O dono da cervejaria enriquece, mora na mansão, e ele fica na sarjeta, que é um escravo. Trabalha, vai comprar aquele... para fazer enrolar no papel e ficar soltando fumaça. Ainda diz que é bom. Escravo. Então, querido, se não retornar, vai continuar assim. A insatisfação, a infelicidade, não é? A injustiça e tudo aquilo que não serve faz parte do ser que permanece em rebelião. Ele corre atrás das coisas, pensa, eu vou fazer isso, quando eu conseguir, eu vou ser feliz. Isso é miragem. Miragem. Eu andei assim, achando que quando eu chegasse, quando eu conquistei, é que eu fui perceber que eu caminhei vendo miragem, que não satisfez. Tinha dinheiro, tinha saúde, podia ir em qualquer lugar que eu quisesse ir, mas não era feliz. O mundo vive. Porque há na pessoa algo que faz ela caminhar vendo miragens. Ela caminha para fazer a sua vontade, satisfazer os seus desejos, mas não quer fazer a vontade do Criador. Então tem que retornar. Não?
Uma breve síntese. Adão pecou, seu crime foi punido com a morte. Seu espírito expirou na hora. E Adão perdeu a glória de Yahuwah Elohim que possuíra. A insatisfação vem disso. Morreu na hora. Só que o ser humano não percebe que ele está morto. Qual é o sinal de um morto? Falta de comunicação. Um morto não consegue se comunicar com quem está vivo. Elohim é o Elohim vivo. E o morto não consegue se comunicar com ele, porque ele não é Elohim de mortos. Os mortos não conseguem ouvir a sua voz. A nudez de Adão ficou exposta e não podia mais conviver com seu Criador, pois o pecado e a morte estavam habitando nele. Adão foge e corre para se esconder da presença de Yahuwah Elohim. Todo homem que está no pecado, ele foge para se esconder. Um atrás da moita, para se esconder em vários, né? Está sempre procurando se esconder. E o resultado é que a insatisfação é o que o dá, o medo. Né? Yahuwah Elohim fez roupa de pele de animal e vestiu Adão, substituindo a roupa de folha de figueira que fora feita pelo próprio Adão. Adão foi expulso do jardim de delícias. É a insatisfação. Vai lembrar que morou lá, naquele lugar delicioso, mas agora está fora. E até querendo voltar. Mas não podia retornar para o jardim, pois estava guardado por queruvim, seres celestiais poderosíssimos, e uma espada nua, ou espada flamejante, como está em português, mas na verdade espada nua, ou espada volteante, como diz. Quem que vai penetrar ali? Guardado por queruvim e essa espada que está. Yahuwah Elohim promete que enviaria em breve para Elohim, né? Muitas vezes a pessoa, breve, que breve? Breve para Elohim, o projeto é dele. Alguém, por meio de quem o retorno para Yahuwah e o acesso ao jardim pudesse ser efetuados. Aí, quem ainda não tem detalhes disso, pode anotar Bereshit, capítulo 2, versículo 7, até o versículo 24 do capítulo 3. Nesse pequeno trecho, está ali tudo isso que eu estou falando aqui para os irmãos. Eu acabei de falar que os ouvintes... Né? Bereshit, capítulo 2, versículo 7. Em português, o pessoal conhece como Gênesis, capítulo 2, versículo 7, até o versículo 24 do capítulo 3. O Senhor fez essa promessa, que enviaria alguém, né? Capítulo 3, versículo 15, você encontra ali. Né? A inimizade que existe entre luz e trevas, entre os filhos de Yahuwah e os filhos de Satã. Né? Isso o mundo não fala sobre isso, não? Da inimizade que existe. Isso é preciso saber. Saber, conhecer, se conhecer, a sua estrutura, a sua forma. Por isso que eu falei há pouco a respeito desse ensino que foi dado em 2018. Recomendando aos irmãos fazer essa leitura. 2.565 anos depois da queda de Adão, Yahuwah Elohim estabeleceu uma nação formada por ele, pelo próprio Yahuwah, para revelar mais segredos relacionados com a pessoa que possibilitaria o retorno e o acesso a Yahuwah Elohim. Para isso, Yahuwah Elohim marcou um lugar de encontro com esse povo, através de Moshe, o mediador escolhido por Yahuwah Elohim para conduzir o povo ao lugar de encontro. E isso está em Shemot, capítulo 3, versículos de 1 a 12. E aqui eu faço uma citação para os que vão ouvir, aqui os irmãos já sabem.
há 49 estudos sobre o plano de Elohim para o resgate da criação, o resgate da humanidade. 49 estudos que foram transmitidos a partir do dia 3 de maio de 2020 a 11 de 4 de 2021, que foram postos este ano no YouTube e que podem ser acessados através do site Bessorá.com. Bessorá.com. BESSORAH.com. Estão lá, são 49 estudos que foram transmitidos. Exatamente para que esse detalhe a respeito da nação, do projeto de Elohim, a execução do projeto, seja conhecido. Ou pelo menos a pessoa tenha noções, que ali não está tudo. Foram 49 reuniões aqui, não é? Quase um ano, que foram colocadas. Como é o Palácio de Aruvá? É o retorno, né? Ou seja, no Palácio de Aruvá. Para entrar, permanecer, viver no Palácio de Aruvá. Como é o Palácio de Aruvá? A resposta é: a primeira figura expressa do Palácio de Aruvá foi construída ali, exatamente no Monte Sinai, onde o Senhor mandou que Moshe levasse o povo para ali haver esse encontro. E ali ser construída essa morada de Aruvá, que é uma figura, um tipo, não é o real. Depois vai ser construído o templo, cuja planta foi entregue para Davi, que passou para Shelomó, seu filho, que vai construir o palácio de Aruvá, mas também é uma figura. Nós temos o palácio móvel, que é conhecido como tabernáculo, na língua vulgar, e o templo de Shelomó, quer dizer, templo de Shelomó, construído por Shelomó, que não era dele, certo? Que Davi desejou construir, mas que o pai não consentiu. E o filho dele foi que executou a obra. O povo que formou a nação foi tirado de Mitzrayim por Yahová Elohim e levado por Moshe para o local estabelecido por Yahová, onde o povo teria o encontro com Yahová Elohim, o Monte Horeb. Encontro, não é só ficar ouvindo falar, tem que ter um encontro. Não é só ver as obras que Yahová realiza. As obras servem para despertar a pessoa e querer ter este encontro, conhecer essa pessoa. Tem pessoas que só querem ver milagre, mas realizado pelos outros. Nem isso, nem chegar a realizar milagre quer realizar, porque ele só quer sombra e água fresca. Quem quer sombra e água fresca não deve continuar caminhando no erro. Porque quem está caminhando no erro não vai encontrar sombra e água fresca lá do outro lado. Tem um exemplo aí, não é? Aquele vulcão com vier, aquela lava que está correndo. Até agora não encontrei ninguém que fosse... Não, vou parar isso aí, não. Aquilo ali é uma amostragem do que é o lago que arde com fogo e enxofre. Não é? Está escrito. Ali no Monte Horeb, eu já dei o texto para os irmãos, mas pode... Capítulo 3 de Shemot, conhecido como Êxodo. Êxodo, capítulo 3, versículo 12. Capítulo 19, versículo 17. Esses dois textos aqui, o 19 e 17, que é Moshe levou o povo ao encontro de Elohim. Quando você estiver pregando, lembre-se que a pregação é feita exatamente para que a pessoa chegue a Elohim. Não é chegar a uma instituição religiosa e ficar preso ali. Chegar a Elohim. Chegando a Elohim, ela vai saber, ela vai ter discernimento, ela vai saber identificar os filhos de Elohim, porque ela não vai ficar ouvindo discursos. Ela vai receber algo que vai capacitá-lo a transformar-se
e vai receber alguém que vai guiá-lo, que vai ensiná-lo. Para não ficar ouvindo só comentários, opiniões dos que acham que sabem tudo. E só vive brigando uns com os outros, o que não existe no reino de Elohim. Você não vê no reino de Elohim, os mensageiros celestiais, eles não brigam, porque os brigões foram expulsos de lá. Por isso que diz, regozijai-vos aos céus, e vós que neles habitais, porque o criador de problema foi expulso com os seus capangas. Alibabá e seus ladrões. Tem gente que gosta de conviver com ladrão. Mas no céu não tem mais, graças ao Senhor. No reino de Elohim não existe, entre os filhos de Elohim não existe aquele ódio, que não pode nem olhar para a cara um do outro. Isso não existe no reino de Elohim. Eles aprendem. Vamos prosseguir aqui, que a gente tem coisa aqui para transmitir, senão eu não transmito. Mesmo porque hoje tem muita coisa a ser feita. Monte Horeb, né? Capítulo 17. Moshe levou o povo ao encontro de Elohim. Ali, Yahová Elohim se manifestou ao povo e ali foi edificada a morada. O palácio, um exemplo do palácio de Yahová. Certo? Conforme o modelo que Yahová Elohim mostrou a Moshe. Não havia ali a opinião humana ali, de como é que devia ser, a medida, qual o material. Não havia nada do homem ali. Não, nós vamos fazer assim que fica melhor. Isso no tipo, porque, olha, para que ele tivesse cuidado de fazer conforme o modelo que foi mostrado a ele no monte. Porque lá o Senhor tem a planta de tudo, ele tem tudo construído. Está lá em Risaion, como é que é? Material. Porém, o povo não tinha acesso ao palácio. Foi construído o palácio, mas o povo não tinha acesso ao palácio de Yahová. Ao modelo, ao tipo. Foram escolhidos os domésticos que ministrariam no palácio. O povo, apesar de celebrar as festividades estabelecidas por Yahová, Elohim, não podia entrar na morada de Yahová Elohim, pois o acesso estava vedado. Este acesso vai ser aberto em Yeshua, o ungido. Aí eu coloquei aqui, leia meditando, depois você vai ler isso aí. Veja aí, Ivrim, ou seja, é conhecido como Hebreus, né? Capítulo 9, versículos 1 ao versículo 23 do capítulo 10. Isso aí você vai ler devagar, meditando, não é para ler com pressa. Eu já li a Bíblia toda. Olha, já li a Bíblia toda. Eu uma vez ouvi uma pessoa, já li a Bíblia toda 100 vezes. Aí a gente continua conversando, não é? E quando você, aquela pessoa, eu já li a Bíblia toda 1000 vezes. Maravilha. Aí você pergunta, continua conversando. Você está fazendo o que o Senhor Yeshua mandou fazer? Mas ele não me disse o que é para ser feito. Você leu a Bíblia toda 1000 vezes? Pastor, eu nunca li a Bíblia toda, não. Porque você nunca se interessou em fazer o que o Senhor quer que seja feito. Você não faz o que o Senhor manda que seja feito. Medita dia e noite. É a ordem do Pai para os filhos. Ele falando para Yehoshua, está lá no Terrillá primeiro, o Senhor Yeshua, né? Dê-lhes a tua palavra, e eles guardaram a tua palavra. Isto é o Senhor Yeshua falando. Aleluia. Queridos, nós estamos falando do palácio de Yahová, entrada no palácio. No
palácio, para viver e andar. Note que aqui, no tabernáculo, como é conhecido, o povo não podia nem entrar. Eles perderam o privilégio até de ministrar, de ser sacerdotes, porque era para ser uma nação de sacerdotes. Perderam o sacerdócio. Só que transformam isso em religião. O pessoal pensa que o sacerdote é religiosidade, é religião. Não é. A Escritura não fala disto. O sacerdote, ele é um intercessor. Ele tem acesso e vai ajudar a pessoa que quer se comunicar, que quer saber o que fazer para manter o relacionamento ou conseguir o relacionamento com o Criador. E isso não é religião. O Senhor fala de reino e não de religião. O Senhor Yeshua, ele por acaso diz, buscai primeiro uma religião, foi isso que ele disse? Buscai o quê? Buscai primeiro o reino de Elohim e a sua justiça. Buscar, tem que buscar. Só busca quem tem interesse. Só busca aquele que já, tem valor para mim, então ele busca. Aleluia. Então nós estamos falando de algo que é sublime. Nós não estamos falando de nações do mundo. Nós estamos falando de algo que é sublime. Nós não estamos falando de reinos do mundo que trabalham para o nada. Porque as obras dele não servem para nada. Então, no final, o que é que eles recebem? Pois é. Está caminhando aqui na terra, mas caminhando para onde? Não sabem de onde vieram, nem sabem para onde estão indo. Não tem consciência disso. Então vejamos aqui, nós estamos falando aqui do povo, apesar de celebrar a festividade, não tinham acesso. Vamos ver algumas afirmações do Senhor Yeshua para nós prosseguirmos. Eu estou pretendendo encerrar hoje. Eu fico olhando para o meu amigo aqui, ele sempre me salva, né? Chegou a hora. Ainda bem. Às vezes eu passo, desobedeço o relógio. Capítulo 14 de Yohanan. Vamos lá ver o caminho, o acesso, e lendo bastante a carta que foi escrita aos Ivrims, não esquece isso, carta aos Ivrims. Então, quem vai ler a carta aos Ivrims, o Hebreus, como está em português, deve ter um conhecimento para entender a carta. E bastante conhecimento. A mesma coisa de ler a carta aos Gálatas, a carta aos Romanos. A pessoa que não tem conhecimento da Torá, ela não vai entender essas cartas. Muito bem. É o Senhor Yeshua falando, capítulo 14, versículo 6. O que foi que o Senhor Yeshua falou para Filipe, para Tomá, conhecido como Tomé? Em vez de Tomá, Tomé. Capítulo 14, versículo 6. O que está escrito aí? Ninguém vê o Pai senão por mim. Onde é que o Pai está? No trono. Há um reino. Se há um reino, há um rei. Se há um rei, há um palácio. Se há um palácio, tem um trono. Como chegar ao rei? Aleluia. Não é uma coisa de ficar apenas desejando satisfazer o ego. Não, porque não, tem crente assim, quando você não faz o que ele quer, aí ele vira, não é? Fica com a raiva. Eu não sei se, aí vira o quê? O Senhor disse para os Ihudim que achavam que eram de serpentes. Raças de víboras. Por causa da conduta deles. Como é que eles se tratavam? Tinha grupos diferentes, brigando entre eles.
Um era saduquinho, outro era peruchimbo, outro era sofrime, outro, por aí vai. Cada um seguia. É como hoje. Um segue Calvino, outro segue Lutero, outro segue Wesley, outro segue a Ellen White, e outro segue fulano e Beltrano, mas onde é que estão os seguidores do Senhor Yeshua? Aleluia. Divididos. É assim que estavam os irmãos. Olha o que aconteceu com ele por causa da divisão. Brigando uns com os outros, gastaram as energias brigando, não perceberam o tempo da visitação de Jeová. Ah, se tu souberas o que é devido à paz de vocês. Quando ele foi embora, olha o que aconteceu com eles. Para onde eu vou, vós não podeis ver. Será que ele vai se suicidar? Onde é que ele vai que a gente não pode achá-lo? Olha a mente deles, como é que está. Aleluia. Então, queridos, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Você vê a briga que existe no mundo por causa de religião, né? Cada um acha que é a sua religião. Aí você pergunta, vem cá, você já chegou ao Criador? Ah, não, pois é. O seu líder não te ensinou isso? Não lhe falou sobre isso? Aleluia. É aquela história, né? Como vai pregar sobre o Elohim desconhecido? Como é que as pessoas vão crer se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Porque o Senhor não vai enviar qualquer um. Você olha a estrutura dos homens que pregavam na Escritura. Compara a Escritura com o que você vê hoje. Que os homens fazem hoje. Lê a Escritura, para não ser iludido. Aleluia. Um outro texto, nós vimos aí, eu sou o caminho, que é o acesso. Não é? Vamos ver aí mesmo em Yohanan, capítulo 10. Capítulo 10. Versículo 9. Capítulo 10, versículo 9. O Senhor Yeshua fala a respeito dos que vieram antes dele se apresentando como Mashiach. E o que vem depois dele se apresentando como Mashiach, inclusive dizendo que é substituto dele. Olha só. Os que vieram antes, ele falou aqui no versículo 9. Eu vou ler o 8, aliás, depois os irmãos lerão o 9. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. É importante nós entendermos que, muitas das vezes, a palavra ouvir, ela foi mal traduzida. Não, quer dizer, não obedeceram. Não é só ouvir barulho. A pessoa que ouve, de fato, por isso que está ouvindo, ouve, mas não entendem. Quer dizer, a gente precisa ver. Olham, veem, mas não veem. O ver, muitas das vezes, é compreender. Se a pessoa viu, mas não compreendeu, então ela não viu como deveria ter visto. Tem que buscar um entendimento. O reino de Elohim não é essas coisas que apresentam aí no mundo como se fosse de grande importância. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, os que se apresentaram como se fosse o Mashiach. E a Escritura fala de diversos deles. Nomes até são dados. Depois vieram outros. Mas as ovelhas não os ouviram, não seguiram, não os ouviram, não obedeceram. Versículo 9, os irmãos. Quem entra pelo Senhor Yeshua vai entrar no palácio.
porque ninguém pode entrar sem ser por ele. Vai entrar, vai caminhar, ele é o caminho, tem que ser conduzido, porque senão não vai entrar no palácio. Aleluia. Vai ficar comendo as migalhas que o mundo dão. Olha aí o que é que o mundo está fazendo com os seus... Né? Olha o que é que os líderes políticos e religiosos estão fazendo com as pessoas que os seguem. Aí, para qualquer um ver. Muito bem. Vamos agora a outro... Prosseguindo. No palácio, nós precisamos entender isso para que nós possamos ajudar as pessoas que querem conviver com o Criador e desfrutar desse privilégio. Aleluia. Aleluia. O acesso ao palácio está aberto para todos os que se interessam em retornar para Yahvá Elohim. Retornar à glória real, por intermédio do Senhor Yeshua. Glória real. Porque a glória que desaparece com o tempo, ou desaparece com a morte, não é glória. Riqueza. Eu sou rico. Até quando? Você continuará rico quando você morrer? Mas ninguém não. Não fale pelos outros, fale por você. Aleluia. 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 Quem está no palácio, quem conseguiu entrar, caminha sabendo o que o aguarda, o que ele tem, quem é que está centrado no trono, qual é a relação que existe entre ele e o que está assentado no trono. No caso agora, os que estão assentados no trono. No caso, o Pai e o Filho. Uma pergunta a ser respondida. As exigências de Yahvá Elohim, no presente momento, são maiores ou menores nessa nova aliança? A nova aliança. Agora é a nova aliança. Nós estamos dentro da graça. Tudo bem. Mas as exigências do Senhor, nesse tempo que é chamado de graça, pelos engraçadinhos, são maiores ou menores? Aleluia. Se para entrar no local que era modelo, figura, tipo, os irmãozinhos não podiam entrar. Só o Cohen Gadol, uma vez por ano, podia entrar no Santo dos Santos, onde o Pai se manifestava. Uma vez por ano, no santo lugar, ele entrava todo dia para acender as lâmpadas. Uma vez, enfim, para oferecer o incenso no santo lugar. E era sempre o Cohen Gadol. No Santo dos Santos, ele entrava, na verdade eram 2 vezes por ano, para oferecer por si mesmo e depois pelo povo o sangue. Por ele mesmo e depois pelo povo. O Senhor Yeshua não ofereceu por si mesmo, porque ele não tinha pecado. Ele se ofereceu por nós. Aleluia. Aleluia. Glória ao Senhor. A evidência é maior ou menor? Pois é. Como é que nós estamos? Glória ao Senhor. Observe que nós não fomos chamados para ficar ouvindo falar do Criador. Nós somos chamados para viver com o Criador. Muitos se acomodam só em ouvir falar. Outros nem sequer querem ouvir falar. Porque só em ouvir falar ele já...
Os elementos que estão nele e que o prendem já se manifestam. O espírito que atua neles se manifesta. É só você falar para você ver quem está neles. Glória. Aleluia. Então, queridos, o Senhor é exigente. Para a construção do primeiro tabernáculo, ou primeira morada, o Senhor usou Moshe. Mas para a edificação do real, da real morada, o Pai enviou o Filho. Porque lá o pecado não era removido para dar acesso. Aqui o pecado é removido pelo Filho para dar acesso. Lá o pecado era coberto, porque aquele que haveria de vir para remover o pecado ainda não tinha vindo. Aquilo era tipológico, aquele sacrifício todo, aquelas festividades eram tipológicas, eram sombra das coisas que haveria de vir. Aleluia. Note que quando a morada foi inaugurada, nem Moshe pôde ficar dentro dela. Ele teve que sair, porque o Senhor se manifestou, encheu a casa e Moshe caiu fora. A mesma coisa aconteceu com o templo. Bem, queridos, o que o Senhor Yeshua ensinou acerca dos discípulos? Como deve proceder uma pessoa para se tornar um discípulo do Senhor Yeshua? Um discípulo do Senhor Yeshua. Há pessoas que escolhem os seus mestres, idolatram. E às vezes até quando você fala que o mestre, isso aí ficam furiosos. O Senhor Yeshua disse para os seus discípulos: vós me chamais Senhor e Mestre. E dizeis bem, porque eu, na verdade, sou. Isso não é soberba. Dizer o que é, não é ser soberbo. Porque há muita gente que não suporta ouvir a verdade. Ele quer nivelar tudo por baixo. Mas o Senhor Yeshua, vós somos de baixo, eu sou de cima. Aleluia. A pessoa escolhe se quer viver no poço, no fundo. Tem gente que vive no poço e no fundo do poço. Quanto mais fundo, melhor para ele. Agora, onde é que o pai coloca os seus filhos? Quem retorna, onde é que ele coloca? Bem, é o Senhor Yeshua quem ensina os procedimentos, é o Senhor Yeshua quem ensina os procedimentos para os que irão habitar o palácio. Missão essa hoje confiada ao Espírito Santo. Isso os irmãos já sabem, já conhecem, mas é bom anotar aí. Yohanan, capítulo 14, versículos 16 e 17. 14 de Yohanan, versículos 16 e 17. Capítulo 15, versículo 26. Capítulo 16, versículos 5 a 14. E você deve notar que eu vou ler aqui o que disse Shaul a Timóteo. Timóteo era pastor. Desde a meninice ele sabia as sagradas letras. Está escrito isso. E Shaul escreveu a Timóteo. Todos anotaram aí? Eu preciso repetir? Não? Primeiro Timóteo, Shaul escrevendo a Timóteo que era pastor. E que desde a meninice ele sabia as sagradas letras que aprendeu com sua avó e com sua mãe. Desde a tua meninice, tu sabes as sagradas letras que podem te tornar sábio. Olha só isso. Capítulo 3 da primeira carta de Shaul a Timóteo. Capítulo 3. Da primeira carta de Shaul a Timóteo, ele descreve assim para Timóteo.
Veja bem, eu vou ler no capítulo 3, tem o capítulo 1, tem o capítulo 2, tem o capítulo 3, e eu vou ler aqui uma parte, versículo 14. Escrevo-te estas coisas, esperando e ver-te bem depressa. Mas, se tardar, para que saibas como convém andar na casa, no palácio de Elohim, que é a edade do Elohim vivo. Aleluia! A edade do Elohim vivo, é o palácio dele. Como são as pessoas que são desse palácio? A coluna e firmeza da verdade. Para que saiba, Timóteo, eu estou escrevendo isso para você, para que você saiba como é que convém a você andar na casa, no palácio de Elohim, que é a sua edade. Essa visão está perdida pelas pessoas. Nós estamos reunidos aqui. O Pai está presente, o Espírito Santo está presente no coração de todo aquele que pertence a essa idade do Senhor. Ele não vai no lugar, eu vou lá porque lá, a irmã, eu fui lá, era fogo puro. Que fogo é esse? Quando sai de lá o fogo se apaga logo? Que fogo é esse? Quando sai do local, quando chega em casa, olha o fogo surtindo efeito. Né? Aí começa a briga, a confusão. Eita, fogo brabo. Queridos, precisamos ter a visão correta do que é ser membro do corpo do Senhor Yeshua. Ele mesmo disse que ele é o santuário. Muito bem, vamos continuar aqui. Vamos ver se eu consigo chegar mais um pouco. Esses textos todos falam da obra do Espírito Santo que vai guiar, que vai ensinar, que vai revelar os segredos, porque ele não vai falar de si mesmo, mas vai falar do Senhor Yeshua. Ele conhece os segredos do Pai e do Filho e vai revelar para os filhos de Elohim. As exigências são grandes? Claro que são. Até para você se tornar um discípulo, para você aprender, você vai ter que interesse. Se não tiver interesse, então não vai aprender nada, porque o Senhor Yeshua não vai perder tempo falando para quem ele sabe que não está interessado. Ele selecionava os discípulos entre as pessoas. O Pai levava o Senhor Yeshua a qualquer um. Eram teus. Eles tornaram do mundo e tu os me deste. Os que se tornaram para o Pai, o Pai deu para o Senhor Yeshua. Muito bem. E aqui nós já vimos aqui, em Yeshua fomos eleitos por Yehová Elohim, isso os irmãos já têm. Número 2, em Yeshua fomos enobrecidos por filhos. Os irmãos já viram também, nós lemos lá em Efésios. Em Yeshua temos redenção. 4, em Yeshua fomos vivificados. 5, em Yeshua recebemos a revelação do segredo de Yehová Elohim, que estava oculto. A unidade de todos no Senhor Yeshua. Os que retornam vão ser colocados a unidade dos gentios, das nações gentiles, com os Yehudim. Isso foi um problema seríssimo para os Yehudim. E os irmãos veem isso, lendo com cuidado, né, quando o Senhor mandou que Quefá, né, teve que mostrar para ele, para que ele fosse à casa de Cornélio. Teve que desfazer aquele pensamento errado de exclusivismo com relação aos descendentes de Abraão. Mostrando que as nações também têm oportunidade de voltar. E quando volta, eles são congregados no Senhor Yeshua, formando uma unidade. Aí já não há mais separação. Aí, no corpo do Senhor Yeshua não há nem Yehudim, nem Ivanim, quer dizer, chamado de judeus, de gregos, nem qualquer outra nação. Não há americano, não há essas coisas de baixo aí. Não há. Não há wesleyano, não há luterano,
não há presbiteriano, não há batista, não há assembleiano, não há os de Zwingli, que depois foi substituído lá em Genebra por Calvino, calvinismo. No corpo do Senhor Yeshua não há nada disto. O corpo do Senhor é sagrado, é o templo. Tanto que ele diz, destruí este santuário e em 3 dias o levantarei. Depois, vamos prosseguir aqui. Em Yeshua estamos elevados por Yahuwah Elohim, não é? 7. Em Yeshua somos edificados para ser morada de Yahuwah Elohim, isso foi mostrado também, está lá em Efésios no capítulo 2. E Yeshua concluiu antes de orar e chegar ao capítulo 4. Isso aqui nós tudo passamos para os irmãos. Nós vamos aqui agora ver desses todos, nós vamos voltar aqui ao item 3 e depois vamos falar do item 6. O item 3 diz, em Yeshua temos redenção, porque sem esta redenção, quer dizer, redimir, redenção, redimir, remir a culpa pagando o preço. Sem esta obra do Senhor Yeshua, não há como o homem ficar livre do pecado. O pecado atuando na pessoa, ela vai fazer o que o pecado quer que ela faça. Isso nós já temos falado várias vezes aqui para os irmãos, é o caso de Caim. O Senhor fala para ele tinha que vencer o pecado. Cabia a Caim vencer o pecado. Cabe a cada um derrotar o pecado. O pecado impulsiona a fazer até o que ela gostaria de não fazer. Mas ela vai fazer porque ela é escrava do pecado. Isso está lá em Romanos capítulo 7. O próprio Shaul retrata o homem natural que conhece a lei, mas ele não tem força para cumprir a lei. Porque o pecado é transgressão da lei, é rebelião contra a Torá. É por isso que os pregadores pregam contra a Torá, porque eles não podem cumprir a Torá. Eles não podem praticar a justiça que há na lei. Tanto que eles são contra tudo que é legal. Eles querem viver ilegalmente. E não percebem a sua própria posição. Porque nós que somos redimidos pelo sangue do Senhor, exaltamos a justiça que há na lei. Tanto que Shaul diz que a lei é boa, ela é espiritual, mas ele retrata o homem que é carnal. Mas o homem que quer fazer a lei, mas ele não é nascido do alto, ele mesmo querendo fazer, ele não vai fazer, ele quer pecar. Por isso é que Salomão escreveu, não há homem que faça bem que não peque. O homem natural. O escravo do pecado, ele até não quer fazer, mas ele vai fazer porque o pecado vai obrigá-lo a fazer. O Senhor falou com Caim, no excesso que se você proceder bem, você vai ser aceito. Faça como eu estou mandando fazer. Do contrário, se você não proceder bem, você não vai ser aceito. Eu não vou aceitar você. Porque tem aqueles, mas o Senhor é misericordioso, tem esses perebentos. Cheio daquelas verminosas. Eles querem igualar Elohim a eles. Eles não entram e são tropeços para os que querem entrar. Quer dizer, esse é o pecado, mas se tu não procederes bem, esse que o pecado jaz à porta. É como uma fera que ela vai pular sobre você. O desejo do pecado será contra você. Mesmo que você não queira fazer, você vai fazer porque ele vai te obrigar. Mas a ti cumpre dominá-lo. Mas tem pessoas que preferem ser escravo do pecado. Ele quer fazer o que ele gosta. Ele não quer fazer o que Yahuwah gosta. Ele não vai conseguir viver. Nem entrar no palácio ele vai entrar. Então, queridos, a redenção é algo que o Senhor Yeshua, ele aniquilou o pecado. Isso está escrito. Não? Como não tenho tempo de colocar aqui todo o que eu gostaria de colocar para os irmãos, deixa eu ler aqui
Os irmãos podem anotar que isso já foi transmitido para os queridos. Yohanan, capítulo 5, versículo 18 e 19. Aqui diz o seguinte, vou ler para os queridos irmãos. E por isso os Yehudim ainda mais procuravam matá-lo. Olha só o comportamento dele, versículo 18. Porque não só quebrantava o Shabat, para eles o Senhor Yeshua estava descumprindo o Shabat. Ele não sabia quem era o Senhor Yeshua. Eu até ainda tenho que falar sobre essa questão para os queridos irmãos, porque isso aí é o carro forte de determinados grupos. Mas também dizia que Elohim era seu próprio pai. Olha só. Queriam matá-lo porque o Senhor Yeshua dizia que Elohim era o pai dele, fazendo-se igual a Elohim. Aí é que entra a questão. A pessoa, não, mas todos nós somos filhos de Elohim. Aí você pergunta, o que é que você faz que diz que você é filho de Elohim? É o que você faz, não é o que você diz. Mas Yeshua respondeu e disse, na verdade vos digo que o filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma. Não pode fazer. Por si mesmo, de si mesmo, não pode fazer. Se o não vir fazer ao Pai. Porque tudo quanto ele faz, o filho o faz igualmente. Porque o filho está aprendendo com o Pai. Porque o pai ama o filho e mostra-lhe tudo o que faz. E ele lhe mostrará maiores obras do que esta, obras do que esta, para que vos maravilheis. Obras. Obras. Aleluia. Outro trecho, também escrito por Yohanan, queremos colocar aqui para os queridos irmãos, a carta de Yohanan, na primeira carta que ele escreveu, onde ele diz assim, vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Elohim. Por isso, o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Elohim, e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele manifestar-se, seremos semelhantes a Ele. Olha isso aí, querido. Porque assim como é, o veremos. Qualquer que nele tenha esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Pureza. Sagrados, consagrados. Qualquer que pratica o pecado, também pratica a injustiça, iniquidade. Porque o pecado é injustiça. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Qualquer que permaneça nele, tem versão que ele, não pega, vamos botar, não vive pecando, porque fica melhor, né? Porque, não, a gente já está pecando em adulterar essas coisas aqui, então não vive pecando. Não peca. Qualquer que peca, não viu nem o conheceu. Filhinho, ninguém vos engane. Quem pratica justiça é justo. Justo não é aquele que se declara justo, que acha que é justo. Quem pratica a justiça é justo. Assim como ele é. Pois é. Não é que eu digo que eu sou filho de Yahová e minto. Engano. Conto uma historinha para parecer verdade aos olhos dos outros, para enganar. Eu não sou filho do enganador. Quem pratica o pecado é de quem? Versículo 8.
De quem é? Pois é. Porque ele, Satã, vive pecando desde o princípio. Para isto, o Filho de Elohim se manifestou para desfazer as obras de Satã. Qualquer que é nascido de Elohim não peca. Aí botaram, não vive na prática do pecado. Não é assim que está por aí? Pois é. Não peca. Porque a sua semente permanece nele. E não pode viver pecando, porque é nascido de Elohim. Aleluia. Nisso são manifestos os filhos de Elohim e os filhos do Satã. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão, é de quem então? Pois é. Porque esta é a mensagem que eu ouviste desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Não como Cai, que era do maligno e matou o seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más, e a dos seus irmãos, a do seu irmão era e de Cai. Pois é. Quem é de Satã pratica injustiça. Quem é de Elohim pratica justiça. Isso que eu estou pensando em falar é justo. Isso que eu estou falando é justo. O tratamento que eu estou dando a fulano ou a fulana é justo. Eu até comentei, muitas vezes a pessoa ela é condenada. Duas pessoas estão conversando, uma chegou com informação, a outra já condenou. E a pessoa condenada nem sabe que foi condenada. E foi o que aconteceu com Naquidimônio quando ele foi defender o Senhor de Yeshua, porque estavam condenando ele. Aí ele perguntou, acaso a nossa Torá condena alguém sem que antes essa pessoa seja ouvida? Olha a reação deles no Supremo Tribunal Federal contra Naquidimônio, que também fazia parte do Supremo. Dá-se ao caso de ser de Galileu, examine e vê que Galileu nunca se levantou na vida. Quer dizer, justiça tem a ver com o local onde a pessoa está, o local onde a pessoa nasceu. É questão de caráter. É por isso que nós temos as igrejas sem brilho, onde a glória do Senhor não é vista. O Senhor diz que é para a sua Edá ser reverenciada, porque a Edá expressa o Pai, expressa o Filho. Ele diz, eu te glorifiquei na terra. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que tu me enviaste. Ele pagou o alto preço para fazer esta obra. Então, queridos, o acesso ao palácio é pelo Senhor Yeshua, mas olha o preço que ele pagou para que nós possamos entrar por ele. Aleluia. O palácio de Aruvá manifesta o próprio Aruvá. Eu poderia ler esse texto, mas vamos pular aqui para o 6 agora para nós encerrarmos. Em Yeshua estamos elevados por Yahová Elohim. Esse texto também nós já lemos, capítulo 2, versículo 6 de Efésios, não é? Vou reler esse texto. Elevados por Yahová Elohim. Não é nós que nos elevamos, não. Nós nos preparamos para que o Senhor, você vai entrar, você vai fazer como Ele manda, e Ele então vai elevar você. Capítulo 2, versículo 6. E nos ressuscitou juntamente com Ele, com o Senhor Yeshua, e nos fez assentar, onde? Para que isso? Para mostrar. Quer dizer, através da Edá, dos filhos dele, vai mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas do seu Hesed, pela sua benignidade para conosco, no ungido Yeshua.
Assim como o Pai foi visto no Filho, assim o Pai será visto na Edá, nos seus filhos, que agora são muitos. Certo, querido? Isso você vai ver também aí em Efésios de 1, de 20 a 23. Vamos ler o texto porque para confirmar isso, não é? 20 a 23. O versículo 19 diz: qual a sobreexcelente é Shaul orando, pedindo ao Pai que mostre, manifestou em Cristo essa grandeza, ressuscitando-o dos mortos, versículo 20, e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade e domínio e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. Quem está nesta posição está acima de qualquer coisa, de qualquer homem, de qualquer grandeza que se possa mencionar na terra. Mas há as pessoas que preferem viver no fundo do poço. Aqui, e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da Edá, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Aleluia. Quem está nesta posição e sabe que está, não está procurando grandeza no mundo. No dia que eu achar, que eu enxergar esses homens do mundo que são tidos como gloriosos, poderosos, e eu ficar me sentindo como se eu não fosse ninguém, coitado, sapo cururu. Eu tenho que saber a posição que eu estou no Senhor Yeshua, colocado pelo Pai. Entrei no reino, não vou ficar pensando, poxa, não tenho nada, não sou ninguém. Não está desfrutando porque não entrou no reino, de fato. Porque quando o Senhor Yeshua manda buscar o reino de Elohim e a sua justiça, primeiro, ele fala sobre Shelomó, que foi o rei mais glorioso em esplendor que viveu em Israel, que se vestiu da forma que ele se vestiu, que comia do que ele comia, e que recebia anualmente os talentos de ouro que ele recebia, e que ele recebia, está lá, ele vai comparar com Shelomó, mas ele vai mostrar os lírios do campo, ele vai mostrar as grandezas feitas pelo Senhor. Olha, se o Senhor veste a erva assim, como não vai vestir vocês? O problema é que a pessoa não busca um reino, fica buscando... meu chinelo furou. Você me dá pelo menos um tamanco. Não fura. Pois é. Mas faz barulho. Aleluia. Olha só, querido. Olha só. Na verdade, quando é filho, o pai já sabe a necessidade do filho. Isso está escrito, está dito. Eu me esforço, quero ter uma boa profissão, quero trabalhar, porque eu quero servir bem, eu quero prestar um bom serviço. Não é porque eu estou procurando grandeza, não. Eu quero prestar um bom serviço. Eu quero que o meu trabalho glorifique o nome do meu Pai, o que eu faço. Aleluia. Quero que ele seja honrado. É por isso que meu trabalho eu faço com honestidade. Eu não leso ninguém. Não vou usar o tempo do meu trabalho para fazer o que eu quero fazer, para satisfazer o meu ego. Não, eu tenho que ser honesto. E eu não preciso ser vigiado para isto. Porque sou honesto. Se eu fizer que fazer as coisas porque estou sendo vigiado, mas eu não preciso disso. Aleluia. Então, queridos, eu vou encerrar por aqui, porque o nosso tempo está esgotado, temos outras coisas a serem feitas hoje, mas eu quero ler aqui um texto mostrando esse privilégio que o Senhor concede a nós. Vamos a Yohanan capítulo 17, para vermos esse privilégio de estar no palácio de Aruvá.
que é a Suedá, que deve ser reverenciada, composta por filhos de Jeová, que expressam o caráter de Jeová, a natureza de Jeová, porque nasceram de Jeová. Claro, macaco expressa quem? Macaco. Cachorro expressa quem? Cachorro. O que é que eu tenho a aprender com o cachorro? Ou é o cachorro que tem a aprender comigo? Tem dono de cachorro que é igual ao cachorro dele, pitbull. Aliás, tem pitbull manso. Depende do treinamento que recebe. E o Hanan, capítulo 17, vamos ler para nós encerrar, para vermos isto, querido, como é que nós alcançamos isto. Aleluia. É o Senhor Yeshua falando, capítulo 17, vou ler alguns versículos. Versículo 6. Manifestei o teu nome a quem? Aos homens que do mundo me deste. Eram teus, voltaram para ti, e tu mudeste. E? Veja bem, a característica dessas pessoas, eles voltaram do mundo para ti, retornai dos vossos caminhos. Eles retornam por obedecer ao Pai, porque sabe que o Criador quer isso, retornam, então o Pai entrega para o Filho. O Filho então faz o quê? O que é que ele faz? Ele ensina. Ele ensina. E a pessoa que foi levada pelo Pai para o Filho, e o Filho vai ensinar, eles vão então, o que é que eles vão fazer? Vão guardar. Por que eles guardam? Porque eles querem agir conforme a palavra. Eles vão aprender a fazer o que o Senhor Yeshua vai ensinar a fazer. Não é passar anos e anos e anos e anos e não aprender a fazer nada. Então não foram instruídos pelo Senhor Yeshua. Ficaram só pensando, eu acho. Cuidado com isso. Versículo 7. Agora já tenho conhecido que tudo quanto me deste provém de ti, porque lhes dei as palavras que me deste. Quem deu as palavras para o Senhor Yeshua? Yeshua então passou as palavras para os discípulos. Quem não se torna discípulo não aprende coisa alguma. E eles as receberam. E tem verdadeiramente conhecido que saí de ti e creio que me enviaste. Eu rogo por... Não rogo pelo... Olha, o Senhor não roga pelo mundo. Isso aí nós temos que aprender. Mas por aqueles que me deste, porque são teus. E o Senhor Yeshua está consciente que o Pai deu para ele fazer algo, para ele ensinar algo. Mas são do Pai. Ele mesmo é do Pai. Versículo 14, para dar um salto aí. Deles a tua palavra. Você é odiado pelo mundo por causa da palavra de Elohim? Pois é. Então, parabéns para você. Porque não são do mundo. Como ele mesmo disse, vós sois de baixo, eu sou de cima. Vós sois deste mundo, eu deste mundo não sou. E porque não são do mundo, assim como eu não sou no mundo. Versículo 15. Que os livre do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santificam na verdade, não é? Agora veja bem, vamos ao versículo 20. Versículo 20. Eu não rogo somente por estes, por aqueles que eram Ihudim, mas também por aqueles que, pela sua palavra, hão de crer em mim. Quem crer de fato no Senhor Yeshua, torna-se aprendiz dele. Aprendei de mim, disse ele. Para que todos sejam um. Olha bem isso aí. Já vimos isso muitas vezes, mas a pessoa se esquece. Para que todos sejam um. Como é que todos nós vamos nos tornar um? Todos nós aprendendo com o Senhor. Não é aprendendo consigo mesmo, pensando. Mas eu acho, eu penso. Mas não penso assim.
Como é que nós vamos pensar então? Pensar como quem pensa? Como o Senhor Yeshua pensa. Como o Pai pensa. Para que todos sejam um. Lá em Efésios, capítulo 4, você começa ali pela unidade do Espírito, para chegar à unidade da emuná. Porque na unidade do Espírito você é colocado para aprender. E também você vai aprender tanto a despojar-se da bagunça do mundo, como se revestir do Senhor Yeshua. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim. Olha aí como é que é a unidade. E eu em ti, que também eles sejam o quê? Um como nós. Para que o mundo veja que o pregar não é só fazer malabarismo em cima de um picadeiro e dizer que está pregando a palavra. Ficar mentindo muitas das vezes, dizendo que está vendo, né? Ou então ficar ouvindo histórico de Satã e depois subir no púlpito para pregar a palavra de Satã. Ah, porque Satã disse isso, usou uma pessoa para falar comigo, isso. Aí você vai transmitir isso? Quer dizer, o servo de Satã fala e você se cala para ouvir. Satã é verdadeiro? Por que não repreendeu o demônio e expulsou? E tem crente que fica, ai, mãe, poxa, olha só. Mensagem de Satã, pregador de Satã, das obras de Satã. Que o mundo crê que tu me enviaste. Agora o versículo 22 diz o quê? Bem, querido, nós vamos encerrar aqui, que já é quase meio-dia. Mas olha só, a glória que Adão perdeu é recuperada no Senhor Yeshua. Por isso é que duas pessoas que estejam no estado em que Adão ficou, sem a glória, despido, porque ele não guardou a palavra, não agiu segundo a palavra, aconteceu aquilo que aconteceu com ele. O crente hoje, que não ouve a palavra, não guarda a palavra, não vive a palavra, ele não pode viver na unidade com aquele que está guardando a palavra, praticando a palavra. Ele está despido. Está fora da glória, porque não ouve o Senhor Yeshua. Então, para estar no palácio de Aruvá, precisa receber a glória que o Senhor Yeshua dá, porque é a unidade do Pai com o Filho, com a Edá. O Pai, o Filho e nós, filhos de Elohim, somos um. Essa é a unidade. Não se prega essa unidade. Vive-se. Ah, nós vamos nos unir. Isso não é unidade. Nos unir como? Como é que vai unir luz com trevas? Mentiroso com verdadeiro? Ah, não, porque nós vamos precisar fazer um trabalho de evangelismo, então todos temos que estar unidos. Isso não é unidade. Isso é interesse humano, carnal, maligno. A unidade é com o Pai e o Filho fazendo parte do corpo. Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor nos guarde. Acautelai-vos. Que? Pois é. Guarda o quê? Tens. Vamos celebrar a ceia? Temos mais coisas a serem feitas hoje e não dá para continuar mais, já passou, extrapolei. Glória ao Senhor. Você quer estar no palácio ou já está no palácio? Quer entrar? Já entrou? Já faz parte? Como é que está você? Quem está no palácio desfruta de quê? Meditando nessa palavra, você vai ver como até as orações que fazem certas pessoas estão demonstrando o seu próprio estado.
Que estão pedindo algo que a pessoa que faz está no palácio já tem. Ah, não, eu vou lá porque eu quero sentir a presença de Elohim. Não. Estou no palácio. Ele está no trono. Eu convivo com ele. Ando com ele.